Oi, gente, boa noite. Hoje iremos falar em nossa aula sobre enfermagem oncopediátrica, que é o estudo do câncer na população infanto-juvenil. Então, o câncer na criança e no adolescente, ele tende a ser mais agressivo. Por quê? Porque ao contrário de prevenirmos e tratarmos o câncer no indivíduo adulto, a criança dificilmente ela terá influências do meio ambiente para desenvolver esse câncer. As células cancerígenas na criança e no adolescente estão mais relacionadas com os fatores intrínsecos, com os fatores oncopromotores de dentro do próprio organismo daquele indivíduo, daquela criança, do que num adulto que normalmente existe de 85% a 90% a influência do meio ambiente e dos fatores externos para o desenvolvimento do câncer. Então, o câncer é uma doença, como já havíamos definido nas primeiras aulas, que apresenta mais de 100 alterações orgânicas. Então, existem mais de 100 tecidos, regiões corporais e cavidades onde se podem instalar células tumorais. No caso dos cuidados à criança com câncer, nós falamos sobre integralidade da assistência. Cuidados integrais é promover um cuidado holístico de modo que essa criança ela receba atendimento nos diferentes aspectos de suas necessidades de saúde. A criança ela não pode ser vista somente como aquela pessoa que tem câncer, que tem que tratar exclusivamente o câncer. Mas em virtude do câncer ou em virtude de outros problemas, outros fatores, essa criança ela poderá desenvolver outros problemas de saúde. Então é uma criança com câncer que pode estar desnutrida, por exemplo. Tem que tratar o câncer e aquela desnutrição da criança. É uma criança com câncer que desenvolveu tosse ou alguma infecção pulmonar respiratória. Tem que tratar também esse outro problema de saúde. É por isso que a gente diz que tem que ser integral o cuidado à criança com câncer. A realidade no internamento da criança com câncer. A realidade ela é diversificada. Os centros de oncologia para o tratamento de crianças com câncer estão cada vez mais sofisticados, oferecendo assistência terapêutica de alta qualidade, porém existem ainda aquelas realidades onde a criança não encontra um atendimento completo, um atendimento de que ela tem que ser submetida. Então as realidades elas são distintas, são diversas, vai de acordo com cada região de saúde e cada estado normalmente tem os seus hospitais de referência para o tratamento de crianças com câncer. Aqui na região da gente nós temos na cidade de Caruaru o ICIA, que é o Hospital do Câncer Infantil. É uma entidade filantrópica, pública, mas que sobrevive de doações e de filantropia e que é referência para o tratamento das crianças com câncer aqui na nossa região. Quando a gente vai tratar uma criança com câncer, nós temos que levar em conta os aspectos particulares das fases da vida dessa criança. Porque uma criança é um ser mutável, ou seja, ela está passando por processos de transformações, sobretudo com relação ao crescimento e ao desenvolvimento, e que isso também influencia na questão do câncer dela. E se recomenda que se faça um trabalho de humanização em oncopediatria. Temos que ser profissionais humanos, profissionais que têm empatia, que se colocam no lugar do outro e que sentem também a dor do outro. Por exemplo, uma família de uma criança com câncer sofre muito, porque é a incerteza, é o medo da morte, é o medo de que aquela criança não resista, de que o tratamento não vai ser eficaz, não vai surtir efeito, e daí o médico ele poderá dar um curto prazo de vida àquela criança. Então, por isso que temos que ser humanos, temos que compreender a dor dessa criança e dessa família. Nos países desenvolvidos, a taxa de cura do câncer na criança e no adolescente supera 70%. Então, quais são os países desenvolvidos? São os países de primeiro mundo. Estados Unidos, os países europeus, alguns países asiáticos, onde a medicina já tem se intensificado nessa área
do câncer infantil. Então, quando esse tumor na infância e na adolescência é descoberto de forma precoce, se é feito o diagnóstico de forma eficiente e o mais rápido possível, essa criança terá até 70% de chances de ser curada, de receber a cura clínica quando submetida a um tratamento precoce também daquele tumor. E existem muitas dificuldades para esse diagnóstico precoce. Nem todas as crianças manifestam sinais evidentes, os pais não percebem que essa criança está com sinais suspeitos de câncer e, por causa disso, se tem essas dificuldades. Quais são os direitos da criança e do adolescente com câncer? O primeiro deles é ter direito à saúde, assistência social e educação. Isso está lá contido no artigo da Constituição Federal de 88, que assegura a essa criança ter os direitos à saúde, educação, assistência social. A criança com câncer ela tem direito a exames complementares necessários, por exemplo, exames de sangue, exames de ureia, creatinina, parasitológicos de fezes, exames de imagem, exames para triagem e monitoramento da evolução daquele tumor, dentre outros. A criança com câncer, ela tem direito a um nutricionista em unidades especializadas no tratamento do câncer do município de origem ou, se necessário, fora daquele município. Por que o nutricionista? Porque o nutricionista vai avaliar a questão nutricional dessa criança. Uma criança com câncer, ela tem também o sistema imunitário e nutricional deficiente, de modo que ela vai necessitar de um acompanhamento nutricional. A criança com câncer tem direito à cirurgia, quimioterapia, radioterapia, transplantes, cuidados paliativos, entre outros tratamentos. Então, tudo aquilo que é fornecido para o tratamento do câncer no adulto, a criança ela também tem os mesmos direitos. Se a recomendação for cirúrgica, essa criança tem que ser encaminhada o mais breve possível ao centro cirúrgico para remover aquele tumor. Se a indicação for rádio ou quimioterapia, ela também vai ter direitos de se submeter a essas sessões de rádio e quimioterapia para tratar aquelas células tumorais delas. E se for uma criança que foi desenganada pelo médico porque o câncer está em estágio terminal, não tem mais possibilidade de cura, essa criança deve receber um tratamento paliativo, um tratamento para reduzir ou eliminar o sofrimento dela, até que ela possa, para falecer, chegar a falecer de forma menos sofrida possível. Então, é aí que vem os cuidados paliativos. A criança com câncer ela tem direito também a transporte ou recursos financeiros quando o tratamento dessa criança é feito fora do estado, em outros hospitais longe do município de sua residência. Então, essa criança tem direito a uma ajuda de custo financeira para que ela, juntamente com o acompanhante, com o familiar, possa se manter na questão de passagem, hospedagem e alimentação lá no município onde ela irá fazer o tratamento. A maioria dos municípios e das secretarias de saúde já são conveniadas com os hospitais de referência. E essa criança, para essa criança ir fazer o tratamento, já se tem também carro, transporte próprio da Secretaria de Saúde, que leva e faz esse transporte por meio do TFD, que é o tratamento fora do domicílio. A criança com câncer tem direito ao acesso à medicação mais indicada para os diferentes casos. Então, essa criança ela vai ter acesso à assistência farmacêutica terapêutica integral. Ou seja, durante todo aquele curso do seu tratamento, essa criança vai ter direito a ter acesso a todos os medicamentos. Alguns medicamentos que são caros, que a família não pode comprar e que a rede pública não disponibiliza, a família dessa criança tem o direito de acionar a justiça para que o Estado forneça aquele medicamento. E a criança com câncer ela tem direito a órteses e próteses, principalmente quando, para o tratamento daquele câncer, foi recomendado um processo de amputação.
Ou seja, nos osteosarcoma mesmo, os tumores do sistema ósseo, dependendo do local, se for perna ou se for braço, e essa criança precisar amputar por causa disso, ela tem direito às próteses cirúrgicas. Os sinais e sintomas da criança e do adolescente com câncer. Tumores na criança e adolescência, em geral, são de origem embrionária, por isso eles são mais agressivos e de evolução mais rápida. Então, como falei no início, diferente do adulto, que os fatores ambientais contribuem muito para a questão do desenvolvimento do câncer, aqui na criança, como esse câncer surge a partir de uma origem embrionária, são tumores embrionários, que normalmente essa criança já traz esses agentes oncopromotores intrinsecamente, ou seja, das células embrionárias. Então, se é difícil controlar esses tumores nessa população. Os tumores dos pacientes pediátricos podem ser subdivididos em 2 grandes grupos. Nós temos os tumores hematológicos, que são as leucemias, que podem ser linfóides e mieloides. As leucemias linfóides é quando acontece um mecanismo de câncer, de formação de células linfóides com informações erradas, com informações oncopromotoras, quando essas células linfóides que são produzidas na medula óssea, elas recebem informações erradas e passam a se multiplicar de forma cancerígena. Então, nesses casos, além da criança ter uma deficiência imunitária, então os tumores na criança e adolescente são divididos em tumores hematológicos, como já havia dito, quando essa criança desenvolve uma leucemia, que pode ser linfóide ou mieloide, dependendo de qual é a célula, qual é a origem da célula embrionária em que começou a se desenvolver ali o câncer. E nós temos os tumores sólidos, como os tumores do sistema nervoso central, cérebro, medula, tumores abdominais no intestino, tumores gástricos, tumores hepáticos, como os hepatomas. Nós temos os neuroblastomas, hepatoblastomas, nefroblastomas, são tumores do sistema renal. E nós temos os tumores ósseos, como já falei para vocês, a questão do osteosarcoma, e os tumores das partes moles, rabdomiosarcomas, sarcoma sinovial, que são tumores no tecido cartilaginoso das articulações, e nós temos os fibrosarcomas, que são tumores também sólidos, que se desenvolvem nas partes moles da criança. Sinais e sintomas do câncer infantil e o diagnóstico de acordo com cada caso. Então, a criança com suspeita de ter um câncer, ela pode desenvolver febre, principalmente nos cânceres leucemia e nos linfomas. A febre também pode sugerir infecção. Essa infecção secundária poderá ocorrer em virtude de uma doença de base naquela criança que já tem o câncer. Crianças com câncer também podem ter vômitos, principalmente na questão dos tumores abdominais e também dos tumores cerebrais. Se esse tumor cerebral for no centro nervoso responsável pelos vômitos e pelas náuseas, é por isso que as crianças que desenvolvem tumores no sistema nervoso central poderão ter vômitos, porque poderá estar sendo comprometido ali a questão cerebral responsável pelo centro motor e regulador das náuseas e dos vômitos na criança. Constipação também poderá ser um dos sinais e sintomas da criança com câncer, principalmente crianças com tumores abdominais e aquelas que têm uma má alimentação por causa do tumor, né? O câncer, ele impede que haja uma absorção adequada dos nutrientes, então essa criança poderá ter constipação. Tosse está muito relacionada aos tumores do mediastino, dessa região aqui mediastinal da criança, ou região torácica. Casos de tumores no pulmão, no esôfago e na cavidade oral poderão também provocar tosse na criança. Dor óssea e muscular. Nos casos das leucemias, nos tumores ósseos e nos neuroblastomas.
a criança poderá desenvolver essa dor muito forte. O câncer no sistema ósseo é responsável pelas dores mais insuportáveis que tem dentre todos os tipos de cânceres. Então, nesse caso, a criança ela suporta uma dor extremamente de elevada patogenicidade, ou seja, quando essa criança tem muita dor no sistema ósseo por conta de um câncer ósseo, ela vai ter que tomar medicamentos muito fortes, como sulfato de morfina, tramadol e dentre outros analgésicos ou medicamentos paliativos, que a gente vai falar deles também. Dor de cabeça está muito relacionada com os tumores cerebrais. Linfadenopatia, que é quando há aquele aumento daquelas ínguas, dos linfonodos, que a gente chama popularmente de ínguas. Então está muito relacionado com as leucemias, os linfomas e também outros tumores que causam metástase na criança. Hematúria, que é sangramento pela urina, está muito relacionado com o tumor de Wilms. É um tipo de câncer que provoca essa alteração de sangramento pela urina ou hemorragia uretral, quando essa criança sangra pela urina. Dificuldade de micção, quando essa criança também tem dificuldades para urinar, é um sinal e sintoma muito relacionado com rabdomyosarcoma, que é um tipo de tumor congênito, quando essa criança já nasce com células cancerígenas.